castelo ergui. Oi, boa noite. Tava ouvindo a Elis Regina ali no pedacinho, muito bom, né? Vamos ver quem vai entrar, porque agora eu acho que tá tudo bem. Tá estacionando, né, Cláudia? Oi, agora Meu consegui a amor, conexão. Tudo tudo bom? bem? Tudo bom? Um prazer falar com você, Val, sempre. Saudade, né, Cláudia? Muita, muito. Tudo Tá bem? falando muito baixinho, você pode falar um pouquinho mais alto, tá? É, posso falar mais alto? Acho que eu tenho que chegar mais. Dá para você falar um pouquinho mais alto, Oi. Cláudia? Pronto, vou tentar Hein? novamente. Melhorou? Tá ótimo. Eu tô tendo umas paradas. Eu acho que tá com algum problema de conexão e acho que é com você o problema de conexão. Eu tô vendo de vez em quando você Cláudia, não se some. Você some. Agora eu te perdi. sempre tem um Agora eu te perdi. passo. Sempre tem alguma coisa atrapalhando. E vários A amigos Cláudia, aqui. e aí, Cláudia? Oi. Agora, Bom, agora eu consegui te escutar. então tá bom, tá ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem não me conhece, para quem eu não conheço. Estamos aqui hoje para bater um papo com a Cláudia Fortes, minha amiga maravilhosa, professora, mestre em educação, né? E a gente vai bater aquele papo legal. Espero que vocês contribuam aí com algumas perguntinhas, né? Sempre vai ajudar a gente Isso, a com levar o nosso papo certeza. É bom, né? ótimo. É bom é interagir, né? O bom é ouvir as Claro. pessoas e interagir, saber quais são as dúvidas, quais são enfim, as reflexões que as pessoas fazem junto com a gente, né? Porque também é para isso que nós estamos aqui mesmo, né? Para interagirmos Isso, uns com os outros e bater aquele papo e trocar figurinhas e tal. Então, você isso. pode se apresentando, se você quiser, ou vamos conversar mais um pouquinho antes disso? Olha, Até o eu acho que pessoal. a maioria das pessoas me conhece, mas é sempre bom a gente fazer essa apresentação rápida, bem rápida, né? Bom, Claro, claro. Eu conheço a Val há mais ou menos uns 20 anos, né? Quase isso. E é quase esse tempo que eu estou envolvida com a área de educação, né? Já vão fazer 20 anos. Né? E muito Sim. aprendizado na minha vida, porque a minha atividade profissional não era essa inicialmente, né? Eu sempre trabalhei com cozinha profissional, né? E hoje em dia eu trabalho na área de gastronomia, sou coordenadora e professora de um curso de gastronomia de uma universidade
Na verdade, eu comecei a me envolver com a área de educação muitos anos depois que eu comecei com a minha atividade profissional, né? E aí a gente começa sempre aprendendo alguma coisa nova, né? E a área de educação foi uma coisa muito nova, tudo novo na minha vida, foi um grande desafio. Aprendi muita coisa ao longo desses anos. E o que a gente veio falar agora, né, sobre ensino remoto, é alguma coisa muito nova na minha vida, mas que eu venho acompanhando, né, a evolução dessa questão do ensino à distância já há algum tempo, porque eu também sou tutora de disciplinas que são 100% online. Então, Online. foi a minha primeira assim, experiência nessa área. Depois disso, esse ano, em função dessa questão da pandemia, apareceu o ensino remoto, né? É. Não só para mim, como uma porção de outros professores, alguns inclusive estão aqui com a gente, né, participando Que dessa é um live. desafio, né? Tem sido um desafio, porque é claro que Enorme. todo mundo já estava meio que entendendo que ia acontecer o ensino remoto eventualmente, mas ninguém Isso. estava preparado para que a coisa acontecesse dessa forma, né? Nenhum de Muito. nós. Não, ninguém. Nenhum de Então, é nós. tudo uma experiência, né? Como foi a sua experiência nesse sentido, Cláudia? Olha, a minha experiência foi assim, uma grande. Bom, primeiro eu vou falar do ensino à distância, né? Ah, O ensino à sim, sim. distância, o ensino à distância foi uma primeira experiência que eu tive, né? No momento de planejar, construir conteúdos para disciplinas que são 100% à distância, né? Que já foi uma coisa muito nova. Depois, ser tutora, né? O tutor é aquele profissional, aquele professor que fica atrás dos bastidores, né? Dando apoio, assessorando os Orientando, né? alunos, orientando os alunos que estão estudando online, 100% online. Então essa foi uma primeira experiência na minha vida. A princípio eu achei uma coisa muito estranha, né? Porque não é do nosso tempo, da nossa geração. Eu não estudei desse jeito, né? Era uma coisa muito estranha isso, né? E depois disso o ensino remoto que vem de quê? De 3 meses para cá, ou talvez até menos um pouco disso, de março para cá, Sim. que não só eu, como acho que todos os professores, não só Geral de mesmo, né? geral, de ensino fundamental, de ensino médio, ensino É. superior, todo mundo teve esse desafio pela frente, todo mundo aprendeu na marra, né? E eu tenho aprendido muitas coisas bacanas sobre isso, sobre esse Eu tema, acho que né? é um crescimento, né? Quando você Muito. é uma coisa nova, um desafio. O desafio sempre te faz crescer, né, Cláudia? Verdade. E aí me fez descobrir assim muitas coisas interessantes. Primeiro, no próprio ensino à distância, independente desse do remoto de agora. Agora já é uma modalidade Claro. diferente. Porque o remoto, é interessante as pessoas que não estão envolvidas com isso saberem, né? O ensino remoto, o professor está na sala de aula presencialmente. Ele não Sim, está ao vivo na frente do aluno, né? Mas ele está em contato com os alunos, com a turma, naquele momento, em tempo real, né? claro. Então o primeiro desafio que eu acho que é para o ensino remoto é você estar devidamente aparelhado, vamos dizer assim, né, para poder fazer um bom trabalho. E isso vale para professores e vale para alunos. E aí, nesse momento, a gente começou a descobrir, né, nós professores e alunos também, que a gente precisava, eu, por exemplo, precisei melhorar, né, eu precisei comprar um computador para isso, né, meu computador antigo, ele não tinha a velocidade que eu precisava, né, ele não tinha assim, a capacidade que eu precisava, e aí eu tive que comprar um computador novo por causa disso. E muitos alunos e até outros professores relataram a mesma situação, né? Eu acho que a gente sabe que há diferenças, né? Que tem pessoas que têm um telefone celular em casa, ou então é o mesmo telefone para duas ou três pessoas da mesma família usarem para Isso, estudar, ou um computador exatamente. só, não é? É Isso, complicado exatamente. para administrar isso tudo, né? Exatamente. Eu E acho que isso a gente é um desafio muito grande para todo mundo. Isso fez com que eu verificasse, quer dizer, que eu tomasse conhecimento de uma situação que eu não sabia, eu não tinha essa informação, nem tido essa experiência. Né? Como ainda as pessoas estão deficientes em termos dessa aparelhagem. Né? Então, alunos
né, muitos alunos que não têm computador, muitos alunos que até têm celular, mas com modelos mais antigos, que não têm a capacidade para acompanhar Sim. devidamente as aulas, né? De repente a internet também, que é tudo custo, né? O Tudo é um acesso custo. à internet, o acesso à O internet. acesso à internet. Eu descobri muitas coisas interessantes, né? Muitas comunidades, inclusive, até que têm acesso à internet aqui no Rio de Janeiro, né? Porque os meus alunos são aqui do Rio de Janeiro. Então, muitas comunidades, em determinados momentos, falham, né? Não têm acesso à comunicação via internet. Então, É. isso é uma grande barreira. E aí é um desafio para o professor duplo, porque ele tem que conviver com toda essa tecnologia nova para ele, né? E, ao mesmo tempo, tentar se articular com os alunos e motivar os alunos para eles saberem, poderem ultrapassar suas barreiras deles mesmos, né? De acesso, de É. comunicação, da internet e É um tudo momento também isso. de você compreender o outro lado, né? O lado deles. De repente, a minha internet caiu, não pude assistir. Quer dizer, é tudo uma questão de realmente adaptação, né? Sem dúvida, sem É bem dúvida, sem difícil, dúvida. né, E Cláudia? é, e é interessante o seguinte, eu tenho acompanhado, quer dizer, eu trabalho com o ensino superior, né? Mas eu tenho muitas amigas, professoras que comentam, Sim. né, comigo a respeito de quem que trabalha com educação, por exemplo, fundamental, ensino fundamental, Eu também está na imagino mesma que situação, deva ter e mais das, dificuldade, eu e imagino. as dificuldades serem maiores ainda, porque Isso, no ensino isso. fundamental a criança precisa, além desse acesso, dessa tecnologia, dessa disciplina, porque precisa de disciplina, né? E precisa também de um acompanhamento, porque a criança é mais dispersa, né? Não consegue, de repente, ficar ali parada, né? Assistindo. Eu sei porque a minha filha tem, meu neto Bernardo tem 8 anos, né? E Uhum. tem que ter alguém ali. E ela trabalhando remotamente em casa também, a questão dela precisar do computador, ela está trabalhando off, né? Home office. E aí faz o quê? Vai atender o filho ou vai. É complicado, é assim, Exatamente, né? exatamente. E o Difícil. professor até, eu diria que o professor ele está se reinventando, porque além dele ter que saber manejar essas ferramentas da tecnologia, que eu particularmente essa eu não conhecia, né? Eu estou Sim, trabalhando com uma ferramenta da Microsoft que se chama-se Teams, né? Tem outros sei. professores trabalhando com o Zoom também, que é outra ferramenta É que está outra sendo muito plataforma, utilizada, é né? outra plataforma, é isso. É, E para mim foi tudo novo. Agora, além de você, professor, né? Além do professor ter é. que conviver e administrar toda essa nova tecnologia na sua vida, né? O computador que tem que ser compatível, tudo isso junto, ainda tem também essa questão do reinventar, principalmente para os professores de ensino fundamental. Né? O ensino superior também a É. gente sente isso. Né? Eu estou vendo até que tem uma professora amiga, a Conceição Seabra, que ela está dizendo aqui que ela é professora de crianças de 9, 10 anos e as crianças precisam de um contato presencial Sim. da professora. É, Nossa, eu isso é um acho que negócio assim eu acho que o mais incrível. importante no ensino fundamental é a questão da convivência, sabe, Cláudia? Porque eles estão aprendendo a conviver uns com os outros, os alunos e com as professoras também, né? É claro que não vai ser para sempre, a gente espera que tudo isso se resolva Mas olha, rápido e você tal. falou uma coisa interessante, Val, essa coisa do para sempre. Eu acho que os rumos da educação, isso é uma percepção minha pessoal mesmo. Eu acho que os rumos da educação, após essa experiência meio que forçada que a gente Sim, teve, né? Eu acho que os rumos vão mudar, vão né? para esse Aliás, lado, ou vão mudar de alguma forma. eu acho que não radicalmente, mas eu acho que a gente acabou conhecendo, nós professores e alunos, acabamos conhecendo e tivemos a experiência de uma forma de se comunicar muito diferente. Que no Sim. início, o que eu senti dos meus alunos, né? Eu Hum. sentia primeiro assim uma certa rejeição a princípio. Disseram, É nossa, mesmo? É, uma rejeição. Olha, não era isso que eu queria. Eu quero o ensino presencial, né? Eu sim. quero o contato, eu quero o cara a cara, etc. E eu concordo, eu também queria isso, né? Eu falei, bom, é uma questão aí de uma contingência, uma necessidade, né?
Mas eu noto, com o passar das semanas, cada encontro que a gente tem é uma descoberta nova e a gente começou a descobrir coisas muito interessantes, né? Teve até alguns casos que eu gostaria de comentar aqui que foram muito, muito interessantes dos alunos. Alguns disseram o seguinte: professora, na sala de aula, eu não gosto muito de falar, porque eu não gosto de me expor. Eu Eu sou uma acho isso pessoa também. tímida. Ele Então, tem mais facilidade com. É aqui eu interessante consigo isso. falar, aqui eu falo pelo chat. Aqui, eu, por exemplo, às vezes ele não liga uma câmera, então não consegue, a gente não consegue ver o rosto, né? E aí essa pessoa se sente mais confortável por não Sim, estar, de se abrir, né? De se colocar de não estar mesmo. se expondo, de não estar se É, expondo. Eu falei, nossa, eu estou aprendendo uma coisa nova agora, que coisa é interessante mesmo. interessante. Nunca tinha pensado nisso, né? Como é que as Agora, pessoas Cláudia, tímidas, né? a gente tem como garantir um bom aproveitamento? Você acha que dá para garantir um bom aproveitamento? Porque todos nós estamos aprendendo a cada segundo, não só os professores, mas o planeta em geral, a humanidade está se reinventando, né? Sim, Você com acha que dá para ter certeza. um bom aproveitamento? Olha, eu acho que vai depender de uma disciplina e uma certa maturidade também. São duas coisas que eu estou verificando, tá? Disciplina, porque eu acho que tem a questão de você estar aparelhado, estar pronto para aquela atividade. Por exemplo, eu estou aqui conversando, nós duas estamos conversando, nós nos preparamos para isso. Então, eu estou num Claro. ambiente silencioso, eu estou num ambiente com uma iluminação que todo mundo possa me ver, Uhum. etc. Né? Eu me preparei para aquilo, estou no meu Claro. momento reservado para isso. O aluno também precisa disso. Ele precisa focar esse momento para aquela aula. O que eu noto que às vezes tem uma certa, talvez imaturidade, né? E uma falta de organização do aluno assistir a aula fazendo outras tarefas dentro de casa. Então, estou falando isso dos adultos, tá? Dos adultos. Então, eu vejo alunos que estão assistindo a aula, mas estão cozinhando, mas que Ah, tá. estão, sei lá, passando roupa, fazendo mil coisas dentro de casa, né? E aí a pessoa Claro, se casa. dispersa. Então, eu acho Dispersa que, um pouco. com certeza. Então, eu acho que o Mas é aproveitamento pode disciplina ser muito mesmo, bom. né? É uma questão É de disciplina, é disciplina. disciplina, você fazer a sua Maturidade. rotina, montar a sua rotina, né, de trabalho, de estudo, montar mesmo. Eu aconselhei minha neta, tem 18 anos, vai fazer 18. Júlia, Uhum. você precisa manter uma rotina. Uhum. Você tem que ter, não tem como ser diferente disso. Porque você fazendo a Exatamente. rotina, você aproveita melhor tudo, né? É. Aproveita o seu horário de aula, você aproveita o tempo que você tem para ir fazer outra coisa. Tem que ter rotina, não tem jeito, Cláudia. Essa minha amiga que é professora, ela colocou que as crianças aqui assistem de pijama, Ah, entendeu? meu Deus. Quer dizer, naquele momento ela não se preparou para aquilo, né? E a pessoa precisa se preparar para aquele momento. É a aula, como se ela estivesse sentada na sala de aula, né? Ela se É, preparou, ela se arrumou, ela exatamente, tomou banho, exatamente. etc. Ficou ali com a atenção voltada para aquilo. Eu acho É que o que eu isso que tenho dito falta. muito para todo mundo, sabe, Cláudia? Não é porque você está em quarentena e que seus horários são malucos, né? Fora do Uhum. padrão, que você vai acordar e ficar de pijama o dia todo. Eu detesto isso. Então, levante-se, tome o seu café, tome o seu banho, se vista, se arrume, penteie o cabelinho, né? Olha, a Priscila está E dizendo vai. aqui que acha que deveria colocar até o uniforme da criança na hora da aula. É uma ideia, É, para porque ela de se repente sentir. a criança vai sentir, né, aquela sensação. É uma ideia, Agora, de repente. agora, uma coisa interessante é que nessa plataforma que eu estou usando, no Teams, existe uma. A gente vai conhecendo aos poucos, né? No início foi uma loucura, né? Eu estou vendo que tem É. alunos aqui, professora Cláudia, tem alguém aqui que eu não sei quem é, Alexandre Costa. É muito interessante que as pessoas começam assim, a se organizar de uma maneira diferente, inusitada, não importa, né? Hum, Então, nessa plataforma, da Microsoft que a gente está usando, existe hum, um ícone que eu descobri, foi até uma aluna que me hum. ensinou, né? Foi a Ania, uma aluna que me ensinou, em que a gente consegue fazer um fundo diferente. Eu sou muito ruim de tecnologia. Aí eu aprendi com ela uma coisa nova e Uma boa adorei, ideia, uma boa né? ideia. Então, existe o fundo da sala de aula, tem um fundo que é uma sala de aula.
Então eu tenho Ah, colocado, que aí a gente se sente na sala de aula, né? Quer dizer, tem um monte de é uma maneiras, ideia. né? Pois É uma é, tem um monte de ideia. maneiras da gente fazer isso, né? Tem Ah, tanta coisa, tanto aplicativo, né, que eles usam para tudo. E é verdade, realmente seria exatamente. uma boa ideia. Mas eu acho que, o Alexandre falou aqui, quem tem criança pequena deve ser complicado, deve ser muito difícil. Tá, eu lido com adultos, mas quem lida com crianças deve ser muito difícil mesmo. Deve. Eu Deve acho ser assim, os bastante professores complicado. estão de parabéns, todos eles. Eles Sim, vão ganhar um Oscar, pelo menos da minha parte. é verdade. É Porque verdade. Os foi professores têm. uma Os professores. reinvenção. Os professores, eles têm, deixa eu botar a câmera um pouquinho mais para baixo. Os professores, eles têm, assim, se dedicado muito. Eu diria para você o Sim, seguinte, para você dar uma aula através dessa ferramenta, você tem que fazer um preparo muito grande, tá? Então, esse planejamento, principalmente também para os pequenos, para quem tem os alunos pequenos, merece um planejamento, merece um preparo, né? E para nós também de ensino superior, mesma coisa. A gente tem que ter um claro. preparo. Porém, é interessante como essas ferramentas, né, que essas plataformas que a gente está, essa que eu estou usando, como a gente descobre aplicações interessantes. Você pode trabalhar com uma opção de coisas, você pode botar vídeos, você pode interagir de uma forma muito Sim. bacana, E, muito e bacana. como, Cláudia, o ser humano é criativo. Muito, Como é muito. criativo. De uma hora para outra, você teve que mudar todo o teu esquema de vida e a criatividade rolou. Não sei se é só no Brasil, mas no É, Brasil tem muita criatividade. O povo é. inventa, né? O brasileiro É ótimo realmente, né? isso. A Priscila está colocando aqui que a gente tem que se arrumar, se maquiar, né? Se É, ajeitar, enfim, para a gente se apresentar para os alunos da mesma forma como a gente estivesse na sala de aula, porque a gente se claro, preocupa com a aparência. claro. E os alunos item. Só que os alunos têm a questão, eles podem ficar É. escondidos e não ligar a câmera. O professor Ah, não, o eles professor tem podem que não estar ligar a lá. câmera? Podem não ligar a câmera. Então a gente escuta, alguns eu escuto a voz, né? Tem uns, inclusive, que são mais quietinhos, que não são tão participativos, mas que ficam escutando, e uns que gostam de ficar comentando pelo chat. Então é legal Ah, porque você tem esse canal, a pessoa pode sim. falar ou pode escrever. Então é aí que os tímidos entram, tá? É Os tímidos podem interessante, né? interagir. Os tímidos podem Claro. interagir melhor, né? Eu, na minha época, né, Cláudia, sempre fui muito de perguntar, de ficar. Eu atormentava os professores. Eu era a Uhum. primeira da sala, tirava sempre notas altas. E quando a minha irmã mudou de colégio, foi para o meu colégio, o professor falou assim: descobri que tem mais uma Rampinelli, que é meu sobrenome de solteira. Tem mais uma Rampinelli aqui no colégio. Meu Deus do céu. Caramba! Mas enfim, eu tenho Porque feito muitas descobertas sobre nessa nova modalidade de se comunicar, da gente se comunicar. E tem sido, olha, para mim tem sido muito rico. E comento com outros colegas, sabe, sobre essa essa questão. troca é boa também, porque, né? De repente um descobriu alguma coisa melhor, vai por aí e tal. Eu acho que é bem interessante É vocês verdade. trocarem A minha isso. amiga Angélica está escrevendo aqui que é bom a gente se adaptar, se readaptar a novas circunstâncias. E eu acho que a vida é Claro, isso, o aprendizado vem disso um mesmo, né? aprendizado constante. Da gente se adaptar. E Eu, essa foi uma experiência para os professores, que foi uma né? experiência, olha, foi prova de fogo, viu? Foi Eu prova de fogo. tenho, eu tenho feito sempre monto um texto para falar no final, né, das lives. E eu montei um aqui para hoje. Tô doida para Que ver. legal. Você tem uns textos que eu sou sua fã, né? Eu não posso nem falar, né? Exatamente. Mas, enfim, eu acho que a gente tem se descoberto realmente, né? Os professores têm se redescoberto, os alunos estão se descobrindo, e eu acho que ao longo das semanas que vem se passando, né? Eu estou notando que os alunos estão se sentindo mais confortáveis Eu acho que nessa. mesmo. Vão se adaptando, né, A Cláudia? professora Paola, que também é uma outra professora colega, ela disse que demorou uns 3 dias para se adaptar. Eu vou ser sincera a vocês, vou confessar. No primeiro dia, quando eu tive que fazer a primeira aula remota, eu tive até pesadelo no dia anterior, de tão medo que eu fiquei. É Falei, meu Deus, será que isso preocupação vai dar também, né, certo? Cláudia?
Será que isso vai dar certo? Meu Deus do céu, manejar aquilo tudo, aquele ambiente que eu não conhecia, e ao mesmo tempo ter que dar o conteúdo. Quer dizer, nossa, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas olha, o ensino à distância, independente do remoto, olha só, são duas coisas diferentes. O ensino 100% à distância, ele não tem dia, não tem horário para o aluno estudar, tá? E ele é muito interessante. O ensino remoto, que é esse que a gente está fazendo agora, esse sim tem dia e tem horário para a gente estudar, né? Para o aluno estudar e para a gente se comunicar. Mas em ambas as situações, eu acho assim, muito interessante. Eu, assim, essa experiência que eu tenho tido no ensino à distância, de uma maneira geral, tem me feito perceber que existem alunos que estão tendo, hoje em dia, a condição de estudar, alunos que moram em cidades, por exemplo, que não têm uma universidade, em lugares distantes, em Essa é a local... vantagem desse tipo de comunicação, porque qualquer lugar é tem lugar de estudar. cidades, Qualquer lugar é cidades lugar de estudar. que não tem nada mesmo, a pessoa fica, né? Exatamente. É porque nós estamos numa cidade, num grande centro urbano, que temos tudo a nosso dispor, à nossa Sim, volta. Mas tem gente que não, que mora em cidades distantes, onde o acesso é difícil, o transporte é difícil, é caro, né? A gente tem que pensar isso também. Tem uma questão também de custo desse transporte, né? Então, eu acho que essas pessoas estão tendo acesso ao estudo. Outra coisa um outro público também que eu não imaginava, né? O público de pessoas idosas, pessoas que têm deficiências, pessoas que estão acamadas, né? é Todas essas verdade. pessoas estão tendo acesso a estudar, né? Então é bastante Já interessante a vinha, gente né, Cláudia? pensar. Já vinha acontecendo, né? Essa coisa do ensino online, o ensino. Mas o Marcelo está colocando aqui, tem muitos lares brasileiros que ainda não têm acesso à Tem internet. Isso, muito. Eu isso é um estava assistindo limitador, né? eu estava assistindo uma palestra do professor Paulo Blaisten. Ele é professor na Universidade da Colômbia, mas é brasileiro ele. E ele estava falando que a questão toda é observar-se as diferenças, as realidades diferentes de cada localidade, de cada aluno, né? E Isso, também as regras e leis que existem, eu acho que vai ter que ter alguma mudança nisso, né? é Porque verdade. as leis eram para o ensino antigo, né? E agora, então, teremos que mexer um pouquinho nisso para que as coisas mudem, porque, Eu afinal de acho que contas, com essa experiência daqui para frente ninguém vai ser o mesmo, né? não vai. Não vai ser. Ninguém. Não adianta. Nós não Todos nós seremos os vamos mudar mesmos. de várias formas, né, Cláudia? Todos Mas é o que nós eu vamos falei, mudar. eu acredito muito no ser humano, eu acho que ele é muito criativo, ele se adapta, a maioria, né? Não vou dizer que sejam todos, mas a maioria se adapta muito facilmente com uma mexida na vida. E Uhum. é bom, a gente cresce. As mexidas, né? As mudanças É fazem a verdade. gente crescer. É Se não verdade, é é, verdade. se não é uma mexida dessa, tudo ficaria, todo mundo, cada um no seu celular, almoçando distante do pai e da mãe. Aí, agora, todo mundo tem que ficar junto se morar junto. É Tem que verdade. ter, sentem falta da família. Né? Eu acho que mudou também esse sentido de estar mais presente É com a verdade. família. É verdade, é Porque verdade. havia um. E agora é interessante o seguinte, agora a família está participando dos estudos, né? Os Sim, olha pais, a eles mãe, estão a mãe participando dos novinha, estudos. aquela mãezinha que tem filhos de 7, 8, 10 anos, Tem que estar junto. sonhava com um dia poder estar perto dos filhos e acompanhar É, o desenvolvimento deles, né? é Trabalhava fora, verdade. chega de noite. Então, elas sonhavam com isso. Muitas vezes até pediam: ah, meu Deus, que bom se eu tivesse algum tempo para ficar com os meus filhos. E Agora está agora podendo aconteceu. participar, é verdade. Mas Aconteceu. a questão que eu acho que está mais assim atrapalhando é essa questão realmente do acesso. Muita gente não tem acesso à internet. Então a gente ainda tem uma longa caminhada. Eu estou falando isso porque a gente É. pensa sempre no nosso mundinho aqui próximo da gente, Sim, mas numa é grande muito capital com acesso. Mas tem muita gente, entendeu? Que verdade. não tem nem computador, ou que tem aquele celular que não consegue
por exemplo, fazer um trabalho. Você pede para o aluno redigir um trabalho, né, e mandar para você. Esse aluno não tem. Teve um caso de uma aluna, que eu gostaria até de colocar aqui com um detalhe, né, uma observação, Um exemplo. para ver que o professor, é um exemplo, para saber que o professor ele realmente tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter muita paciência e tem É que o que eu olhar falei lá no individualmente início, sobre cada o aluno. professor vai precisar mesmo, Cláudia, É. porque a E gente sabe. aí, uma aluna, por exemplo, ela não tinha computador, ela tinha que fazer um trabalho. Então eu pedi para ela fazer em papel, em letra de forma, e tirar a foto desse trabalho e me mandar. Ah, sim, é uma ideia, né? Eu tive que fazer isso, porque ela não tinha computador. Eu falei, como é que eu posso ajudar essa moça? De que forma? Né? E aí ela fez o trabalho dela falei, olha, faz de uma forma bem legível, né? Que eu consiga, enfim, entender o que você está escrevendo e tal. Ela fotografou de uma maneira que ficou legível e ela Só vou conseguiu me ver uma mandar, coisinha aqui. Pode falar, Cláudia. né? Então, quer dizer, a gente vai aprendendo e até se reinventando nessas situações aí que são complicadas, mas, enfim, você tem que olhar o aluno individualmente. E tem pessoas que realmente têm muita dificuldade mesmo, muita dificuldade. Você tem que dar uma atenção maior. Eu fico imaginando realmente com as crianças. Precisamos valorizar os professores, né? E Cristina É o está que eu dizendo, ia dizer a minha agora. Eu amiga ia dizer Cristina, agora que professora também, o ela está dizendo respeito aqui ao que professor, né? e a Cristina, que é a minha amiga professora, também está dizendo que as crianças e a família nunca tiveram tão próximas, né? Em termos na É, escola, né? A escola e a família, é sim. verdade, é verdade. Agora eu vou dizer uma coisa para essas professoras que estão aí. A minha Tem filha várias, disse, aqui tem várias professoras, hein? Tem várias é, professoras aqui com a gente. a minha filha disse assim, mãe, olha, eu dava valor, sempre dei aos professores, minha filha sempre deu realmente. Mas hoje em dia eu estou quase carregando eles no colo, minha vontade é de abraçar, é de dar, sabe? Como é que pode o professor ser tão desvalorizado se o professor é que coloca as pessoas nas profissões, né? Cada um na sua e tudo mais, e Verdade. não era tão respeitado, né, Cláudia? Não sei se o que aconteceu de uns tempos para cá, mas na minha época você levantava na sala de aula para o professor entrar, Nossa, eu sou dessa época, de levantar para o professor, né? não O é? professor entrava, Eu, respeito, né? eu estudei em São Paulo, mas acho que aqui no Rio também devia ser a mesma coisa. Eu estudei no Colégio Pedro II, tenho algumas amigas que estão aqui assistindo, Então, Angélica, a gente Sueli, ficava em pé somos para o dessa professor época. entrar. Somos dessa Então, época. eu acho que, sabe, esse respeito, tudo bem, as coisas mudaram, mudam, lógico, mas o respeito ao professor sabe, é primordial, não tem como fugir disso, não, É né? verdade, é verdade. Eu acho Eu que fico assim, agora, professores, vocês vão ser muito mais valorizados, ai, né? tomara, tomara, Vão sim, tomara que os anjos digam com amém com as suas palavras. certeza. Com certeza. Que os professores estão se dedicando muito e é uma coisa interessante, quer dizer, o ensino remoto, a gente pensa assim, vou trabalhar em casa, home office é uma coisa mais fácil, você não tem que, né, trânsito, estacionamento, aquela coisa toda, nada, a gente trabalha o dobro ou até o triplo, tá? Trabalha muito, muito Eu mesmo, imagino, eu imagino. né? Porque assim, Reuniões, mil reuniões, é, mil atividades que você tem que ter, porque remotamente, mesmo remotamente, a gente não pode parar as nossas atividades. A gente tem que isso. estar colocando o aluno em conexão com o que está acontecendo no mercado, né? Enfim, com um monte de coisa. Então, eu acho que a gente está se reinventando mesmo, Val. E olha, parabéns. Eu tenho muito orgulho de ser professora, mas tenho É. muito orgulho dessa atividade profissional e dos colegas, né? E vendo o trabalho dos colegas, e olha, realmente a gente tem visto. E cada um ensina para o outro uma coisa nova, É uma né? troca, né? Eu acho que isso vai valorizar muito. E também, Cláudia, tudo é a questão de se adaptar mesmo. Daqui a pouco vocês estão tirando de letra tudo isso, né? Já estamos, E, eu já estou me sentindo craque agora no assunto. Teve até e um outro até os amigo. alunos também estão aprendendo a mexer, a resolver algumas coisas. Por exemplo, mamãe tem que imprimir essa folha na impressora porque a tia pediu não sei o quê. Ou o professor pediu um trabalho, eu tenho que imprimir. Então, assim, eles começam a ver um outro movimento de Verdade, verdade. participação mesmo, sabe? Acho muito interessante.
Olha, eu estou vendo que tem vários professores aqui entrando, a Lu, a professora Maria de Lourdes, nossa, Paola, tem vários professores aqui, Cristina, Muito Ramon, prazer em ter vocês tem aqui, tá? vários aqui, Conosco. colegas de trabalho, queridos, que estão aqui vivendo esse mesmo momento, né? E passando por essas mesmas experiências super, super ricas, né? Tem sido dolorido, tá? Tem. Né? Mas é aquela coisa, aprender uma coisa nova dói. Aprender dói, Dói, né? Então é dói. assim mesmo. Quando a gente começa uma atividade nova, né? É um desafio, dá medo, né? Tem aquela É. coisa assim, é frio na barriga, né? Mas depois que a gente consegue, dá uma sensação boa, né, meus colegas? Sensação boa, né? Dá uma sensação Claro. boa de dever cumprido, né? Dá uma sensação muito boa, né? E os alunos, Cláudia, eu tenho essa impressão que eles se sentem melhor quando são desafiados. Você não acha isso? Eu acho que todo mundo gosta de desafio. Todo mundo É, tem medo, não, é do ser humano isso, né, sim, Val? sim. O medo, né? O medo do novo, Mas o mas medo é bom em alguns pontos, dependendo da situação. O medo é necessário para você agir, né? sair da zona Para de você se conforto, movimentar. sair da zona de conforto, né? Eu acho que foi o que Exatamente. aconteceu com todos nós, professores. É, Acho que todos os que estão aqui participando é, desse bate-papo com a gente devem estar pensando a mesma coisa. é. Né? Meu Deus do céu, eu não era capaz. Depois fala assim, nossa, eu sou capaz, Mas você né? viu como dá? Dá, né? Né? É E o que eu muitos aqui têm dado uma experiência assim, incrível. Olha, o meu amigo Ramon está colocando aqui até uma colação de grau. Ontem eu participei de uma colação de grau remota. sério? Olha só, quando que a Que gente poderia lindo, né? imaginar? É inédito, né, Ramon? Uma coisa totalmente inédita, a gente fazer uma colação de grau lá com o diretor do campo, os alunos, Que os bacana, né, Cláudia? coordenadores. Então, enfim, né? Tudo tem É, muita coisa nova acontecendo na vida da gente. Agora é eu acho que fundamental, quem. mas é fundamental a gente se aparelhar para isso. Acho que a gente está precisando se É aparelhar. isso que eu ia dizer, né? Quem consegue lidar bem com tudo isso, com a parte da informática e tal, vai se sentir melhor, né? Claro. E o outro, então, vai aprender, por que não? A Sim, sem gente precisa dúvida. aprender sempre, a vida toda a gente vai aprender, né? Sim, isso é super interessante. E para mim tem sido rico demais, para mim tem sido uma experiência nova, maravilhosa. E eu estou assim na expectativa, porque o nosso semestre praticamente já acabou, né? Então tudo que tinha que ser feito foi agora. Mas quando vier o próximo semestre, a gente vai ver muita inovação das escolas, das universidades, porque eu acho que Sim, essa experiência que a gente teve assim meio que na marra foi um ensaio para muita coisa nova que vai acontecer por aí. claro, claro. Muita coisa. Eu acho que Né? assim, todos vão aprender, todos, tanto os professores quanto os alunos, né? E, em geral, o mundo todo, o planeta todo, a humanidade está aprendendo a cada dia se reinventar, Exatamente. né? A questão Exatamente. de trabalho também, que a gente sabe que nós vamos ter um problema meio sério aí na economia por conta de empregos e etc. Exatamente, Muitas, exatamente, muitas empresas exatamente. fechando e diminuindo os Exatamente, salários, né, Cláudia? exatamente, exatamente. E É, o ensino remoto também tem um outro ponto que eu comecei a fazer uma reflexão sobre isso, né? A questão, por exemplo, de transporte. É mais sim. econômico em termos de Não, transporte, até, Cláudia, uma empresa que tem segurança, um prédio enorme, de repente ele nem precisaria ter aquele prédio tão grande, espaços físicos menores, espaço físico. exatamente. É. Espaços Então, físicos tudo isso vai menores, ser menos energia, menos manutenção, menos pessoas. Aí é tudo. complicado. Menos pessoas é É, meio complicado, né? é, Mas, enfim, eu acho que a gente vai ter um novo mundo a partir do próximo semestre, quando as coisas. Acho que agora, a partir de junho, julho, você já vai começar a ver a coisa apontar devagarinho, né? Mas no segmento de educação, eu acho que a partir do semestre que vem, a partir de agosto, a gente realmente vai ver isso de perto. E eu acho que o ensino à distância, remoto ou 100%, né? Ele veio para ficar. Eu acho que ele veio para Cláudia, ficar e com mesmo. relação às avaliações? As avaliações foram outro grande desafio,
Porque um aluno fazer uma avaliação, uma prova à distância, né, é complicado, porque nós temos grupos que podem estar conversando, né? Nós fizemos a avaliação em tempo real, né? Em tempo real, e essa avaliação em tempo real, ela não podia ser com perguntas objetivas, né? Então a gente teve que fazer avaliações com perguntas mais abertas, perguntas onde você tiver, ou você professor, né? Tivesse a condição de medir, né? Quantificar o quanto o aluno aprendeu daquele conteúdo durante aquelas semanas, aquele período, né? Então, foi tipo assim, vocês fizeram questões tipo assim, diga, fale o que sabe a respeito de tal coisa? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso, mais ou menos, tá? Apesar de que a coisa tem que ser aberta, mas tem que ser você colocando a coisa né? direcionando uma questão contextualizada, isso. Lógico, né? Eu entendo. Né, mostrando o cenário que você quer que o aluno avalie, e aí sim fazendo o questionamento aberto. E aí, se um aluno conversar com o outro, não tem importância. É até construtivo, no final das contas. Quando um bate o papo com o outro, troca a ideia e passa a ser uma coisa boa. A gente também fez muitos trabalhos individuais, trabalhos de pesquisa, trabalhos individuais, trabalhos em grupo também. Eu fiz trabalhos em duplas, né? Eu gosto muito de trabalhar com dupla, né? E aí a gente teve também reinventar a questão da avaliação também, que foi um grande desafio também. Eu estou pensando nisso, como é que era feito? Se vocês já tinham feito alguma avaliação, se já... Sim, nós tivemos uma avaliação, e aí, quer dizer, em relação aos pequenos, aos professores que têm alunos de menor idade, 8, 9, 10 anos, isso eu não sei realmente como é que ficou, né? Não tive contato com esses professores, mas deve ter sido um desafio maior ainda, né? Com certeza. Com certeza, né? Porque as crianças têm que ter uma concentração ali. O Bernardo estava atrasado porque o colégio dele demorou um pouco a entrar nesse esquema e mandou um bloco desse tamanho de folhas para ser impresso para ele fazer. Então, ele veio aqui para minha casa, ficou comigo 3 dias, ele veio para cá à tarde e nós acabamos com aquilo tudo. Ele ficou todo feliz. Falei, Bernardo, olha, ele fazia riscando. Esse já foi, aquele já foi. História agora, não sei o quê. Matemática, né? Para ele se sentir que estava conseguindo algumas etapas, né? E ele ficou feliz com o que conseguiu, ficou em dia, né? Com a escola também. Isso. É mais ou menos isso, né? E os pais tiveram que acompanhar, né? Se puxar os cabelos. Não, puxaram os cabelos. Para pensar, uma coisa bacana, né? O pai e a mãe participarem desse Cláudia, processo, eu estou falando né? isso porque várias pessoas que eu conheço que têm criança pequena, que trabalhavam fora, né? E estão em home office. Então, tá ali... Estão enlouquecidas, né? Estão enlouquecidas, né? Trabalhar, as tarefas de casa... Porque tem que botar o filho... tem que botar o filho para estudar. E ela tem que trabalhar, ela tem que fazer reunião, ela tem que... Olha, vou te dizer, a Melissa no início falou para mim, mãe, eu estou enlouquecendo. É muito complicado, é muito complicado. Eu acho que a gente ainda vai aprender muita coisa, né? Estamos aprendendo e vamos aprender muitas coisas a respeito desse tema. Eu tenho aprendido coisas novas todos os dias. Agora, uma coisa muito interessante disso tudo que eu tenho, assim, essa experiência que eu tenho tido. Incrível falar isso para vocês, mas eu estou me sentindo muito próxima dos alunos. Muito próxima. E eles também. Eu entro na sala de aula alguns minutos antes da aula começar e adoro bater papo, trocar receitinha, falamos de outras coisas, falamos do fim de semana e batemos meu papo, mais até do que se eu estivesse na sala de aula. E quando termina a aula, tempo, né? Quando termina a aula também é a mesma coisa, a gente quer ficar batendo papo. E engraçado, tá tendo uma relação muito gostosa. Né? É tão bom, né, quando você percebe isso.
Tá, eu tenho percebido isso e tenho ficado muito feliz, tem sido muito gratificante para mim, sabe? Os alunos gostarem, falarem, né? Teve um dia uma aluna falou para mim, nossa, como eu estou gostando disso, eu adorei ouvir aquilo ali valeu mais que, Claro, né? né? Valeu Porque mais que qualquer também, outra coisa. também incentiva, né, Cláudia? Sim, sem Eu acho que dúvida. dá para entender que você se sinta mais próxima, porque eu acho que eles estão em casa e você está ali com eles, conversando. É como se você estivesse dando aula particularmente só para ele. É verdade, é verdade, é verdade. E dá a oportunidade de todo mundo te ouvir, participar, né? Participar ou pelo chat, ou então conversar na hora com você, né? Abrir o microfone e falar na hora, né? A Conceição está com saudade das crianças dela, é verdade. A gente fica com saudade de abraçar, de estar junto, desse calor humano. Agora, Sente falta, né? mas eu tô me sentindo perto das pessoas, muito, muito perto, mesmo com essa. É uma maneira diferente da gente se É, aproximar, né? A gente está aprendendo até é. isso também, né? Com É certeza, gostoso, né? né? Eu acho que assim, você sente mais o aluno mais próximo de você. É bem legal isso, né, Cláudia? É bem legal mesmo. A gente está, para mim tem sido uma experiência maravilhosa e os colegas que têm conversado comigo também. Nossa, cada dia a gente aprende uma coisa nova. Cada dia é uma Né? experiência nova, né? É E é legal. maravilhoso, né? E o que foi bacana também a gente registrar aqui na nossa conversa é esse sentimento assim de aquele coleguismo, né? Um ajudando o outro. Outro dia, Exatamente. semana retrasada, teve um amigo, professor também, que ele ia começar a dar aula também por essa mesma plataforma. E aí eu me senti, inclusive, né? Aí expliquei, não, pode ligar para mim que eu te explico tudo. Ó, faz assim, faz assim. Aí eu estava me sentindo assim, sabendo tudo, né? Então, Não, legal, mas te dá uma sensação isso é boa. melhor, né? Eu acho que é a melhor parte, Cláudia, porque é uma troca, né? E vocês estão no mesmo barco. Exatamente. A gente tem trocado experiências. Quando um não sabe fazer alguma coisa, pergunta para o outro. Tem outros que são mais tecnológicos que vão lá e mexem, acabam Sim, fazendo claro, aquilo. né? Exatamente. E a minha amiga a professora Paola, que também está aqui, está dizendo, você consegue trazer pessoas para dar palestras? Sim, vários amigos, vários amigos. A gente está na semana, nós estamos na semana de 8 a 15, né? Eu sou coordenadora do curso de gastronomia e a professora Cristina Lotto, professora do curso de graduação em nutrição. Então a gente está fazendo um trabalho juntas, né? Nós vamos ter uma semana de gastronomia e nutrição, com uma Que porção de bom, né? atividades legais que a gente vai anunciar. Então vão ter 2 atividades por dia, e são atividades da gastronomia e da nutrição que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar, vai amar. Aí eu vou fazer aqui a comunicação também no Instagram, no Facebook, e todo mundo pode Tem participar. que ser. Nas mídias todas, né? É que nem Isso. eu passei a fazer as lives porque, para mim, eu queria realmente que aproximar as pessoas, né? E tem muitas pessoas que estão iniciando, de repente, numa carreira nova por conta de tudo isso, né? Então, eu trouxe para cá, para as lives também. É bem diversificado, né, Cláudia? Eu tenho trazido psicólogo, nutricionista, é, Isso. empreendedor, é, terapeutas. Então, assim, tá bem E tem arquiteto. muitos Então, profissionais trabalhando, né? Psicoterapeutas, sim, né? Existem vários que estão, professores de inglês, professor de idiomas, né? Tem vários que estão trabalhando assim, né? trabalhar online. A Bárbara, por exemplo, ela é aromaterapeuta. Ela está atendendo online e manda entregar na residência o pedido da pessoa. Eu Que faço florais, bacana. eu sou de terapia holística e uma delas é o floral, florais de bar. E eu tenho atendido também. E mando a receita, manda fazer na farmácia de manipulação, a farmácia entrega para a pessoa, né? Então, Aliás, quer dizer, deixa eu aproveitar e falar para os amigos que estão aqui conosco na live. Olha, ela é ótima, gente. Ela é uma terapeuta ótima, tá? Ela faz cada coisa incrível. Já me ajudou pra caramba. eu sou multitarefas, né, Cláudia? Além disso, ela ainda é minha decoradora de interiores, design de interiores de plantão, né?
Ainda tem mais essa também. Eu sou consultora de Feng Shui, enfim, faço meditação. Aliás, quem quiser entrar lá no YouTube, depois eu vou gravar essa live no YouTube, né? Val Sartori. E lá tem as minhas meditações que eu tenho gravado. Recomendo, hein? Recomendo. Já me ajudaram muito. A Cláudia participa das meditações aqui. De vez em quando Eram eu durmo. presenciais, né? Eu começo, aí eu durmo no meio, mas a minha orientadora diz que dormir às vezes faz parte, né? Não tem problema dormir. Diga, a Priscila quer fazer uma... Eu sei que ela já falou, mas eu queria saber. Os alunos estão tirando muito mais dúvidas tá. agora. Ela tá querendo saber, a Priscila, se os alunos estão tirando, acho que sim, estão tirando mais dúvidas hoje em dia do que na sala de aula. Eu acho que talvez até esteja tirando mais sim, ou igual ou mais. Ou igual ou maior, né? Igual ou mais. Todo mundo realmente está participando. Até aquelas pessoas que também eu faço umas brincadeiras, a gente tem que fazer umas brincadeiras de vez em quando. E aí, pessoal, tá todo mundo ligado? De vez em quando eu porque é faço uma necessário chamada. isso. Para dar um agito. Eu diria o seguinte, tem alguém dormindo aí? Não, né? Não tem ninguém dormindo. Não, mas falar só não tem ninguém dormindo, todo mundo fica às vezes em silêncio, né? Aí às vezes eu vou na lista de alunos que estão presentes, eu falo assim, Júlia, cadê você? Fala comigo. Aí a professora, tô aqui, professora, tô aqui. Entendeu? Gabriel, cadê você? Tô aqui, professora. Então é legal, porque o pessoal acha é uma brincadeira, né? E fazer com que todo mundo seja lembrado e todo mundo fique atento também. É bem bacana. É uma dinâmica bem bacana. A Priscila está perguntando isso porque ela é uma daquelas alunas tímidas, né? Que não fazem perguntas. Ela não puxou a mim, né, Cláudia? Na sala de aula. A nós, né? E como ela está fazendo um curso agora no Zoom, né? Que é online, ela disse para mim, eu tenho mais facilidade de fazer perguntas pelo Zoom do que na sala de aula. Olha, exatamente, aquilo que eu falei. As pessoas que são tímidas, elas não estão com medo de se mostrar. Não tem medo mais. Não tem. Primeiro porque elas não precisam mostrar o rosto, elas mostram se elas quiserem, ou então elas podem participar pelo chat, que é uma maneira bacana também. Claro. Então, olha, eu nunca imaginava uma coisa como essa, mas é verdade. Tá? É muito interessante. Bom, né, é muito interessante. E os alunos hoje em dia falam, por exemplo, da questão do transporte, que muitas vezes eles têm dificuldade de sair de casa, a segurança, né? Claro. Você em casa, você de uma forma confortável, você organiza a sua vida e pode participar das suas aulas tranquilamente. Então, eu acho que tudo é uma questão de organização, disciplina, maturidade também. Eu acho que você precisa ter maturidade para acompanhar, né? Acho que é por aí, tá? Cláudia, nós temos ainda alguns minutos e a gente vai já agradecer a todos, né, pela presença. Estou muito feliz, muito obrigada, Cláudia, por ter participado da live comigo, né? Agradecer a todos e a Cláudia principalmente, né? E eu queria ler aquele textinho que eu fiz para vocês hoje. Leia aqui. Você quer se despedir do pessoal? Bom, agradecer, todo mundo está aqui com a gente nesse bate-papo, né? É gostoso ver aí o nomezinho das pessoas, né? Paola. É bom, né? Marcelo, que está aqui do lado, mas está interagindo também. A Imaculada, eu vi a Conceição, Sueli, Angélica, né? Ramão, Pri está aí do lado também, né? E um monte de gente, Bárbara, olha aí, Bárbara também. Né? Todo mundo a gente vendo participar, né? Flávio também, eu vi o Flávio Jandorno também, que estava aqui com a gente. E tem tanta gente bacana participando, Cristina, né? E Sérgio Fortunato, tem tanta gente aí que eu adoro, que está aqui com a gente. Então, agradecer a todas essas pessoas que estavam aqui com a gente durante esse bate-papo, né? É um prazer sempre conversar com a minha amiga Val, que é uma pessoa sensível, inteligente, querida, né? Que é uma pessoa assim que é bom estar perto, né? É muito bom estar perto de você, Val. E principalmente eu também falo a mesma coisa. Obrigada por você
Estou com estar na minha saudade dos vida. nossos papos. Idem. Obrigado por você estar na minha vida. Obrigada por vocês todos aqui estarem na minha vida também. Muito obrigada. Linda. Eu vou ler o texto que eu separei hoje para nós. Uhum. Bem, já que estamos falando de futuro, se eu pudesse dar algumas dicas, seriam assim. Isso é refletindo sobre os seus alunos, Cláudia, né? Aproveite ao máximo o poder da juventude. Você só vai dar valor quando tiver lá pelos 40. Leia muito. Ler é tudo. Estude sempre, sempre. E se ame. Os benefícios são provados cientificamente. Daqui a uns 20 anos, você vai perceber como tantas possibilidades e oportunidades se abriram à sua frente. Talvez você não tenha percebido, porém sempre é tempo de se reinventar, de mudar. Nascemos com todas as aptidões. Reinvente-se. Mude. Pode começar devagar. A Clarice Lispector diz que a direção é mais importante que a velocidade. Se reinvente. Se ame. Se observe. Todo dia, enfrente um grande desafio. Isso fará com que você se prepare para o que está por vir. Se errar, tudo bem. Aprendemos com os erros. Viaje, dance, cante, medite, observe a natureza, cuide dela, cuide de você. Não seja severo demais com você mesmo. E nem se ache o máximo também. Cuide dos seus pais, irmãos e amigos do peito. Você vai precisar deles. A vida passa muito rápido. Muito rápido. Tudo passa. E isso também vai passar. É isso. Obrigada, querida. Obrigada por me Obrigada, meus ouvir. amigos. Obrigada, meus amigos. Obrigada por estarem com a gente. Muito Boa bom noite. isso. Boa noite E um para beijo todo no mundo. coração de todos vocês. Um beijo, Cláudia, no seu coração. Beijo, beijo, queridos. Beijos.